Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Logicamente. Hoje o vídeo é sobre usar o próprio ateísmo para refutar o próprio conceito que alguns ateus usam e carregam para se ancorar nos pilares do materialismo, do empirismo e do próprio racionalismo. Porém, ao meu ver, se formos fazer uma análise lógica e extensa e aplicarmos esses pilares de forma absoluta e radical, nós encontraremos problemas internos e contradições que vão fragilizar o ateísmo como uma cosmovisão. Preste atenção comigo. A análise racional do ateísmo ela depende de princípios lógicos e matemáticos. Mas a lógica e a matemática não são entidades físicas. Elas não são detectáveis por métodos empíricos. E elas têm uma validade objetiva, mesmo em um universo hipotético. Se o ateísmo é consistente ao afirmar que só o material existe, ele não pode justificar o uso de ferramentas imateriais, como a lógica, a matemática e alguns princípios que são abstratos, para poder defender a sua posição. Ao usar a lógica e a racionalidade, o ateísmo involuntariamente valida a existência de estruturas imateriais universais, o que contradiz totalmente o seu materialismo. Então ficou bem fácil compreender que o próprio ato de argumentar racionalmente em favor do ateísmo requer o abandono de um dos pilares fundamentais do ateísmo. Mesmo ateus que dizem o ateísmo é só ausência de crença, estão de fato afirmando algo sobre a realidade. A realidade não inclui deuses ou transcendência. A realidade é apenas física e natural. Porém, se aplicarmos o empirismo ateu rigoroso, essa afirmação é inválida. Não há experiência direta da inexistência de Deus. A não existência de algo universal não pode ser provada empiricamente, o que é um problema da prova negativa. Portanto, o ateísmo, ao exigir provas para tudo, não pode provar sua própria tese central, que seria a inexistência de Deus. Ele acaba caindo em uma autocontradição epistemológica. Sabemos muito bem que a própria estrutura do ateísmo exige uma prova impossível, tornando-se autorrefutável. Alguns ateus vão valorizar muito a ética, os direitos humanos, a busca da verdade e o valor da ciência. Porém, se o universo é estritamente material e sem propósito, todos esses valores são ilusões adaptativas, produtos de seleção natural. Eles não possuem nenhum fundamento objetivo. A ética é uma convenção pragmática. A verdade é apenas um conjunto de padrões neurológicos adaptados à sobrevivência. A dignidade humana é um acidente evolutivo e sem valor real. Assim, o próprio ateísmo, ao meu ver, corrói os valores necessários para sustentar uma cosmovisão ateísta funcional, pois a busca da verdade e o próprio compromisso ético são produtos contingentes e arbitrários da biologia, e não verdades objetivas. O ateísmo claramente exige valores humanos para existir, mas ele dissolve a objetividade desses valores, cometendo um suicídio conceitual. Todo sistema filosófico precisa lidar com a pergunta: por que existe algo em vez de nada? O ateísmo rejeita a hipótese de um criador ou fundamento transcendente. Sem isso, resta apenas a ideia de um universo bruto, sem uma explicação externa. Porém, isso é irracional dentro do próprio princípio do ateísmo. O ateísmo exige causas naturais para fenômenos específicos, como chuva ou terremotos, mas ele se recusa a aplicar essa exigência ao próprio cosmos. Se tudo então tem uma causa física, qual a causa física do próprio universo? Se o universo é autocausado ou necessário, por que o universo e não outro? Portanto, o ateísmo exige uma causalidade em nível local, mas vai abandonar essa exigência no nível global, um erro lógico de inconsistência de escala. O ateísmo é incapaz de oferecer uma explicação coerente e consistente para a existência da realidade como um todo. A maior parte dos ateus eles acreditam em liberdade de pensamento, autonomia da razão, responsabilidade moral,
Mas se o ateísmo é verdadeiro e o ser humano é apenas um agregado de partículas obedecendo de leis físicas e cegas, é impossível dizer que existe livre-arbítrio, autonomia real da mente, responsabilidade moral objetiva. Todo pensamento ateísta é, portanto, um efeito físico necessário, o que seria o resultado de condições neurológicas e ambientais, não de um raciocínio livre. O próprio ato de defender o ateísmo deixaria de ser racional, pois seria apenas um efeito de causas físico-químicas sem valor epistêmico. Isso destrói a confiabilidade de qualquer pensamento, inclusive o próprio ateísmo. Se o ateísmo é verdadeiro, seus defensores não podem confiar que suas crenças sejam verdadeiras. O ateísmo implode por uma corrosão interna. E é aí que nasce uma negação reativa. O termo ateísmo só existe em relação ao conceito de teísmo. O ateu não define sua visão de mundo de forma positiva, mas pela negação de algo externo. Isso vai significar que o ateísmo é logicamente parasitário. Ele não consegue ser autossuficiente enquanto ideia. Sem a ideia de Deus ou transcendência para se opor, o ateísmo desaparece como conceito. Assim, o próprio ateísmo, ao tentar apagar o teísmo, apaga sua própria identidade. Ele é uma reação, não uma cosmovisão autônoma. O ateísmo é estruturalmente dependente do que nega e, portanto, não pode existir de forma independente e consistente. Então, quando a gente aplica os próprios critérios e pressupostos ateístas de forma rigorosa, nós acabamos descobrindo que o ateísmo ele exige uma lógica imaterial para se defender, traindo então seu materialismo. O ateísmo ele vai exigir provas que não pode fornecer, corroendo a sua coerência epistêmica. O ateísmo ele dissolve valores e sentidos, destruindo a base de sua própria defesa ética e racional. O ateísmo ele exige uma causalidade local, mas ele nega a causalidade cósmica. O ateísmo ele invalida a própria razão e liberdade que usa para se defender. O ateísmo só existe enquanto negação, sendo então uma sombra conceitual dependente do teísmo. Então, através de uma lógica extensa, entendemos que qualquer ateu que for aplicar as suas próprias regras, ele vai se sentir impulsionado sob o peso das suas contradições que são internas. E se você chegou até aqui, siga o canal Lógica na Mente. E lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Tamo junto.